Olá a todos, bem-vindos. Nós nos encontramos em mais uma semana do nosso projeto e estamos no pós-Tisha B'Av, na saída de Tisha B'Av, quando de quarta noite até quinta nós jejuamos, nos enlutamos por Jerusalém, tentamos de alguma maneira nos conectar com essa destruição, do quanto que nós podemos fazer para a reconstrução de Jerusalém, de Eretz Israel, da nossa reconstrução pessoal também. E agora nós nos encontramos no Shabbat de Parashat Va'etchanan, uma parashá fascinante que também é chamado nesse Shabbat de Shabbat Nachamu, o Shabbat do consolo. Por quê? Por conta da Haftarah que a gente vai ler nesse próximo Shabbat. Quando o profeta Yeshayahu, Isaías, ele fala Nachamu, Nachamu Ami, que sejam consolados o meu povo, que Hashem vem, e depois que a gente chora, ele consola Am Israel. Se você quer se aprofundar um pouco mais nessa ideia, o vídeo que nós gravamos no ano passado fala bastante sobre isso, e a gente, é claro, vai tentar fazer algo diferente e não se ocupar com o que nós já trouxemos no ano passado. Então a gente vê que agora que a gente terminou Tisha B'Av, até chegar em Rosh Hashanah, nós teremos Sheva Shabbatot. 7 semanas, 7 Shabbatot, em que todas as Haftarot que a gente vai ler são Haftarot relacionadas ao consolo. A gente, entre 17 de Tammuz e Tisha B'Av, são 3 semanas, são 3 Shabbatot. A gente lê o que se chama Shlosh de Puranuta, 3 Haftarot que falam sobre sofrimento. Agora nós iremos ler 7 Haftarot que falam sobre Shiva de Nechamata. 7 Haftarot que falam sobre um consolo. Ok? Que é algo muito importante para a gente entender. Eu gostaria de dedicar as nossas palavras de hoje para a Refuah Shlema de Shaul ben Eliyahu e de Moshe ben Lea, Betor Shear Cholei Israel, que Bezrat Hashem tenham uma Refuah Shlema Bekarov. A Parashat Va'etchanan, ela começa com a famosa tefilá de Moshe Rabbeinu para Kadosh Baruch Hu, para entrar na terra de Israel. Até o ponto que Hashem fala para ele, Rav Lach, chega Moshe, não faça mais tefilá, por favor. Esse decreto a gente não vai ultrapassar. Esse decreto foi decretado e pronto. Tem muita coisa para falar sobre isso, não vai ser o nosso assunto. A Parashá também ela é incrível porque ela traz a Aseret Dibrot, os 10 mandamentos, que mais uma vez voltam a aparecer, porque a gente está, como nós dissemos, no resumo de toda a Torá. A gente está no último mês da vida de Moshe, o resumo de toda a Torá. Então a Aseret Dibrot eles voltam, mas o que eu quero me aprofundar com vocês é sobre um assunto que é muito normal na nossa vida. É um assunto que ele volta todos os dias, dia e noite na nossa vida, e a gente precisa se aprofundar nele um pouco mais para poder entender a importância e a grandiosidade dessa parte da Torá. É óbvio, para quem conhece a Parashá deve saber já do que eu estou falando. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o hino nacional de Am Israel, que é o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Se você não sabia, na nossa Parashá constam os psukim, os versículos do Shema Israel. Ok? E sobre isso que eu quero tentar tratar um pouquinho mais com vocês a partir de agora, para que a gente coloque o Shema Israel na nossa vida, não só como o hino nacional, mas que a gente coloque ele de uma maneira tão importante que cada vez que a gente tenha o mérito de receber o jugo de Deus,
Kabbalat Ol Malchut Shamayim, que a gente possa também refletir no que nós estamos fazendo no mundo. Ok? Vamos lá? Então, olha só. Todos nós sabemos que o Shema Israel ele é composto na nossa Torá de 6 psukim. Desde o Shema Israel até o Chtavtam al Mezuzot Beiteru Visharer. A gente está falando, claro, da primeira parashá do Shema. Ok? Como nós dissemos que recebemos o jugo divino. Então a gente tem que entender, pessoal, que essa tefilá, como nós dissemos, nós temos uma obrigação de falar ela 2 vezes por dia. Está escrito no Shema Israel, Beshorbecha uvkumecha. Quando você se deitar e ao levantar. Existe uma discussão na Gemara, no Tratado de Brachot, a gente não vai entrar nisso, do que significa o Beshorbecha uvkumecha. A conclusão, a halakha fala que é o momento pelo qual você tem que fazer o Shema. E por isso que a gente tem a obrigação de fazer o Shema tanto de manhã quanto à noite. Porque o Beshorbecha, quando vai deitar, está falando da noite. E o Vkumecha, quando se levanta, está falando de dia. Até aqui a gente sabe. E a gente vê, pessoal, que o Shema Israel é algo que acompanha o nosso povo por muitos e muitos anos. O Shema Israel é algo tão central, é algo tão forte, é algo tão especial, que a gente vê que muitas vezes em momentos tristes, como a gente vai falar, alguns desses momentos agora, desculpa, mas também momentos muito felizes. E momentos que a pessoa, ela quer agradecer e o que sai do coração dela é o hino nacional, é o Shema Israel. Então ainda, se ligando um pouco a Tisha B'Av, que a gente acabou de passar, é relatado a morte de Rabi Akiva. Imagino que todos nós conheçamos essa morte. Ela é tratada também na Musaf de Yom Kippur, que Rabi Akiva foi um dos 10 mártires. Asara Arugei Malchut, que tiveram as suas vidas retiradas. E na Gemara em Masachet Brachot, no Tratado de Brachot, na folha 61b, conta o que aconteceu com Rabi Akiva. Preste atenção na história que está escrito na Gemara, que na hora que tiraram Rabi Akiva, foi o momento dele morrer. Está escrito que era o momento do Kriyat Shema. Muitos goim sabem que o momento do Kriyat Shema é algo muito importante, então eles justo escolhem esse momento para desprezar a Israel. Existe uma explicação interessante, só um parênteses, não tem nada a ver, mas é interessante, que Goliat, do povo dos Plistim, o famoso Golias, quando o povo de Plistim, eles queriam amedrontar a Israel e mostrar Goliat, está dizendo que Goliat ele ia e gritava para o acampamento de Israel: quem vem guerrear contra mim? Goliat era um gigante, todo mundo estava desesperado. A gente sabe que depois Davi da Melech, que não era ainda Melech, Davi ele veio, matou ele, etc. Mas o Midrash conta que o momento que Goliat vinha para amedrontar, para trazer o temor a Israel, era Zman Kriyat Shema. Era o tempo de Kriyat Shema. Então a gente vê que na hora do Kriyat Shema, na hora do Shema Israel, desde que você faça ele na sua casa, ou muito mais santidade quando ele é feito na sinagoga com mais de 10 pessoas, em que todos estão unidos para a mesma finalidade, é um momento de muito barulho nos céus. É um momento que os mundos espirituais estão se mexendo, então as forças negativas, elas tentam acabar com isso. Foi isso que Goliat fez. Ele usou o momento mais sagrado, mais importante de Israel para poder amedrontar eles. Então aqui também os romanos, quando tiraram Rabi Akiva, a Gemara faz questão de contar que era o momento do Shema Israel. E está escrito o que eles faziam. Eles pegaram um pente de ferro e eles descascaram a carne de Rabi Akiva com esse pente de ferro. Rabi Akiva, mesmo assim, está escrito na Gemara, Ve'aya mekabel alav ol malchut shamayim. Mesmo nesse momento de sofrimento, ele recebia sobre ele o jugo de Deus. Vieram os alunos para Rabi Akiva e falaram: Rav, Adkan? Até aqui? E ele falou para eles o seguinte: todos os dias da minha vida, eu sofria quando eu lia um versículo do Shema Israel. Qual é?
quando fala que você tem que amar a Deus bechol nafshecha, com toda a sua alma. Então ele fala, afilo notelet nishmatcha, mesmo que ele tire a minha alma. Então Rabbi Akiva falou, matai yavo liadi veikayemenu, quando que eu vou poder cumprir essa parte desse versículo da maneira correta? Ve'achav sheba liadi velo ekayemenu, agora, meus alunos, que isso está vindo na minha mão, eu posso amar a Deus com a minha alma, porque Ele vai tirar a minha alma nesse momento, eu não vou cumprir. E está escrito que ele, ayama'arich be'echad, ele ficou fazendo echad, até quando ele recebeu o jugo divino pela última vez da sua vida, a sua alma saiu e veio uma voz celestial e disse, Ashrecha Akiva sheyatzta nishmatcha be'echad. Bem-aventurado, feliz é você, Akiva, que a sua alma foi devolvida ao seu Criador no Echad. Então a gente vê que essa é uma das milhares e uma das bilhões de histórias de pessoas que utilizam a ferramenta chamada Shema Israel para poder mudar o mundo, para poder mudar a sua vida. Eu não preciso falar para vocês que existem histórias sobre o Holocausto, por exemplo, de crianças que os pais acabaram escondendo essas crianças em conventos. Elas cresceram com padres, cresceram como católicas. E depois da Shoah, alguns anos, logo depois da Shoah, alguns rabinos vieram até alguns lugares da Europa e eles sabiam que algumas crianças foram escondidas em conventos. Eles chegaram para os padres e falaram, olha, será que a gente pode ver se tem alguém aqui da descendência judaica? Eles falaram, claro, mas olha, eu não consigo ver nada, tá? Elas são 100% católicas, não tem o que fazer. E o Rav falou para aquele padre, falou, pode deixar. Ele entra no quarto das crianças e ele fala, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ele fala o hino nacional, o que vai identificar os Yehudim em todos os lugares do mundo, em qualquer língua que se fala. E muitas crianças no dormitório começaram a falar, Tate Abba em Yiddish. Pai, é você? E ali eles souberam quem eram essas crianças que eram descendentes de Yehudim e puderam salvar essas crianças e dar para essas crianças uma educação judaica. Então a gente vê tanta coisa importante que acontece com o Shema Israel. Mas, pessoal, a gente tem que entender que se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais, a gente tem que se perguntar quando foi a primeira vez que o Shema Israel ele foi falado. A gente pode falar, ele aparece aqui na nossa Parashá, pronto, foi aqui. Só que a Gemara, no Tratado de Psachim, na folha 56a, ela traz algo muito interessante em nome de Rabbi Shimon ben Lakish. Ela fala o seguinte, disse Rabbi Shimon ben Lakish, Yaakov Avinu, no momento antes dele morrer, está escrito, Vaikra Yaakov lebanav. Yaakov chamou os seus filhos, Vaiomer, e falou para eles, Asfu ve'agid alachem, se juntem, se reúnem, e eu vou dizer para vocês o que vai acontecer no final dos dias. Fala Gemara, Bikesh Yaakov legalot lebanav ketz hayamin. Yaakov ele quis revelar o final dos dias, o que será no final dos tempos. Venistalka mimenu shchina. E a presença de Deus se retirou dele. Amar, quando Yaakov percebeu isso, agora que ele estava quase morrendo, e ele tinha que deixar o seu legado para os seus filhos, ele falou, Shema chas v'shalom yesh bemitati pasur, talvez no momento da minha morte, eu vou achar alguns dos meus descendentes que são inválidos, que Avraham sheyatza mimenu Ishmael, ou que havia Yitzhak sheyatza mimenu Esav, como Avraham, que saiu dele Ishmael, e como Yitzhak, meu pai, que dele saiu Esav, o meu irmão. Quando os filhos viram que Yaakov estava muito complicado, Amru lo banav Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Os filhos de Yaakov se juntam e falam para Yaakov, escuta Israel. Israel era um dos nomes de Yaakov. Hashem Elokeinu Hashem Echad.
Da mesma forma que no seu coração, Yaakov, pai, só tem um, também no nosso coração só tem um. E nessa hora, Yaakov ele fala, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, né? Bendito é o nome sagrado de Deus e que o seu reinado é para sempre. Então a gente vê, pessoal, que nesse momento, Yaakov, ele percebe que a importância da continuação, a importância da próxima geração, ela está baseada também no Shema Israel, ok? E é muito interessante se a gente for parar para pensar, o Talmud Bavli, o Talmud que foi escrito na Babilônia, ele começa com um Seder que se chama Seder Zraim, que livros que falam sobre mitzvot que estão relacionadas à terra, mas a primeira Mishnah, o primeiro tratado qual é? É o Tratado de Brachot. E como começa o Tratado de Brachot? Um tratado muito famoso que muitas pessoas têm o mérito de estudar, Meimatai Korin et Shema Be'arvin. A abertura do que a gente tem hoje na Torá oral, da Mishnah, da Gemara, ela vem falar sobre isso. Todo Shas começa falando sobre o quê? Sobre o Kriyat Shema da noite. E começa a perguntar. Então o Yehudi entende que quando ele começa o estudo do Shas, esse início, ele também precisa receber sobre ele o que nós chamamos de Ol Malchut Shamayim, o que nós chamamos de o recebimento do jugo divino. Ok, até aqui eu acho que a gente conseguiu entender, por enquanto, bastante coisa. Mas a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais, pessoal. A gente vê que o Shema Israel é como uma ordem, é algo imperativo. Shema Israel. Escuta Am Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. A gente vai agora trazer 3 explicações lindas para mostrar para a gente uma reflexão positiva sobre esse hino nacional. A primeira explicação é que essa Kriyat Shema, essa leitura do Shema, é uma Kriyat Letoch Atzmo. É uma leitura dentro de cada um. Por quê? Porque olha só, quando está falando Shema, o que ele está dizendo? Escuta a própria pessoa. A pessoa que ela vai se dirigir a ela mesma no Kriyat Shema, ok? E vem o Hazal, vem os nossos sábios e falam, escute a pessoa o que a sua boca vai falar. Que os nossos ouvidos possam escutar o que vai sair na nossa boca. Então a gente vê que a criar, o chamado aqui é um chamado para cada um de nós. O Netivot Shalom, ele explica algo fascinante sobre essa parte. E ele fala o seguinte, Arei zo oda'ah leyehudi sheyeda et mauto. Isso é um aviso, é uma mensagem para cada Yehudi, conheça a sua essência. O chamado é para você conhecer a sua essência. E ele continua e fala que essa paraxá traz a obrigação também de fazer o que a gente chama de Arei Miklat, de cidades de refúgio. A gente mamash não vai entrar aqui agora, ok? E vem o Rav Hirsch, o Rav Shimshon Rafael Hirsch, ele fala que esse pasuk meorer ad hayom hazeh et hatoda'ah yehudit belev kol yehudi. Ele fala que esse pasuk é o que traz o sentimento judaico dentro do coração de cada Yehudi. Afilo nidach hatzeh shamayim, mesmo que ele está longe, até os céus, como a gente trouxe o exemplo das crianças, num convento. Quando eles escutam isso, esse momento agora é um momento de união. É um momento que a gente se junta, é um momento de chamar a si mesmo. Essa é a primeira ideia do Shema Israel. A segunda ideia, que o Shema Israel é um chamado para Am Israel como um todo. Não só para mim, para que eu entenda a minha essência, quem eu sou, de onde eu vim, mas também um chamado para Am Israel. Ok? Por quê? Por quê, pessoal? Porque a gente vê que, na verdade, o que a gente precisa entender é que a gente tem dentro do Shema Israel uma possibilidade. A possibilidade de chamar Am Israel
para que Am Israel ame a Kadosh Baruch Hu. O Tratado de Psachim, mais uma vez, na folha 50a, ela traz uma visão fascinante sobre isso. Ela fala o seguinte, pessoal, que nesse mundo, quando algo de bom acontece, a gente fala Baruch Hatov Ve'emetiv, né? Que Deus ele é o bom e que faz o bem. Quando algo de ruim acontece, a gente chama Deus de quê? Baruch Dayan Emet, Deus me livre quando uma pessoa lo aleinu falece, que Deus ele é um juiz justo. A gente não entende a Kadosh Baruch Hu, então a gente muitas vezes, nesse mundo, dá nomes para Kadosh Baruch Hu. Atov Emetiv, Dayan Emet lo aleinu. Então a gente vê que cada pessoa de Am Israel tem a sua percepção, tem o seu nome que ele quer chamar a Kadosh Baruch Hu. Mas a gente vê que o que ele está dizendo aqui na Gemara, que o Kli Yakar na verdade traz na nossa Parashá, é que no final das contas, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para não achar que tem duas forças nesse mundo. Por mais que a gente fala que Hashem ele é bom e Hashem ele é Dayan Emet, ele é um juiz justo, a gente não pode achar que são duas forças. Hashem é errado. Deus ele é um. Ponto. É o mesmo. E isso a gente só consegue muitas vezes entender quando a gente consegue chamar todo Am Israel para poder estar do nosso lado, para poder estar perto da gente. Então a gente vê, pessoal, que a primeira ideia que a gente falou é o chamado para si mesmo, o segundo chamado para todo o povo, para que todo mundo possa reconhecer, e o terceiro é quando a gente se dirige para os nossos avós, para os nossos patriarcas. Se a gente for agora entender um pouco mais essa ideia, a gente voltar um pouco para os filhos de Jacob, a gente viu que aqui Be'etzem foi a primeira vez que falaram isso. O Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Não é verdade? Então a gente vê que quando a gente entende, logo depois do Shema, a primeira palavra é Ve'avta. Ve'avta, Chachamim falam que tem as mesmas letras da palavra Avot. Porque o amor a Deus é o que te conecta com os nossos avós, com os nossos antepassados. E vem de novo o Rav Shimshon Raphael Hirsch, ele fala uma coisa muito forte. Ele traz uma parte que ela é básica para a nossa vida, para a gente poder estar de pé. Ele fala o seguinte, pessoal: Be'itzumo shel olam zeh, ou seja, no auge desse mundo, shekulos tirot, todo esse mundo parece uma contradição. Machriza Adam, quando tudo é uma contradição no mundo, vem o ser humano e ele anuncia Hashem Echad. Deus ele é um. Kol hanigudim haele shel shamayim va'aretz, tudo que parece oposto, ou parece que estão em direções opostas, como o céu e a terra, shel kochot vechomarim, de forças e de matéria, amevakshim zeh uborchim zeh pnei zeh, que estão se encontrando e como que esse um não pode estar junto do outro. Abonim ve'machrivim mishet re'eu, os que constroem e que se destroem. Fala o Rav Hirsch al kol hachalifot anoladot mikach shel yom valayla, a tudo que a gente vê que troca toda hora o dia e a noite, o céu, a lua. A gente lembra do Midrash que fala que a lua veio e reclamou com Deus: como pode dois reis terem uma coroa? Ele fala: então você vai ficar menor e a lua é menor que o sol. A gente vê que é contradição. Não é verdade? Shel pricha venevelas, de florescimento e de destruição. Shel chaim velmavet, morte e a vida. Shel kinyan veuvdan, de uma aquisição e de uma perda. Ok? E aí ele vai trazendo um monte de exemplos de amor e de ódio, de alegria e de sofrimento. E ele fala: Vechen kol hanigudim she'adam chash benafsho pnimi, todas as contradições e os opostos de sentimento que o ser humano sente dentro dele. Shel cherut ve'shiabud, de liberdade e de ser um servo. Shel ruach vechu, shel kochot elyonim, akol ma'aseh yedei kel echad. Tudo isso que parece que são duas forças, que são coisas opostas, tudo isso é a ação de um só, de Akadosh Baruch Hu. O Bará, ele criou o Mahzik et kol hanigunim haele, e até hoje ele mantém
todos esses lados opostos. O Amessader, ele é o que organiza e também ele lidera, ele conduz todos esses lados opostos. O Sheyatzar et kol hanigudim, ele que criou tudo, shemisvivenu veshebetocheinu, que está ao nosso redor e está também dentro de cada um de nós. E com isso eu acho que a gente pode terminar. Porque a frase que o Rav Hirsch fala é: toma cuidado na sua vida, para quando você proclamar que Hashem é Hashem em tudo. Mesmo no que parece oposto na sua vida, mesmo no que parece que não é de Hashem, no final das contas, Ele criou tudo, Ele lidera tudo, Ele conduz tudo. E Ele que faz isso estar ao nosso redor e dentro também de cada um de nós. Quando a gente conseguir lechaven, quando a gente conseguir intencionar todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, le'Hashem echad, aí sim a gente vai conseguir lekabel ol malchut shamayim da forma verdadeira. Aí sim a gente vai conseguir receber o jugo divino, como Rabi Akiva recebeu. Que no momento mais difícil da vida dele, ele entende que a Kadosh Baruch Hu, que é errado, que é único, também está ali com ele naquele momento, e não só naquele momento, mas também para sempre. Que a gente, depois de ter passado por Tisha B'Av, que a gente possa receber o consolo de Hashem e de falar: meus queridos, valeu a pena o seu choro, valeu a pena a sua lembrança, valeu a pena o seu luto, para que a gente agora possa ir e começar a nossa direção, começar a nossa jornada para o grande dia que vai chegar em breve, Bezrat Hashem, em que nós seremos julgados, o dia de Rosh Hashanah, e que a gente espera que todos tenhamos muita saúde, muitas alegrias, muito consolo, e que a gente possa entender de uma vez por todas que Hashem é Echad. Shabbat Shalom Umevorach.